transporte de poluentes atmosféricos em áreas urbanas com uma fonte pontual localizada no telhado. Este trabalho ele foi realizado por mim em parceria com os alunos Pamela, Jamile e Raquel. Nós somos alunas de graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental do IFES Campus Vitória, no Brasil. E nós somos orientados pelo professor Reginaldo de Paula. Bom, meu trabalho ele foi dividido em uma breve introdução, seguindo dos objetivos deste trabalho, dos materiais e métodos que nós utilizamos, dos resultados e discussões e das conclusões às quais chegamos com estes resultados. Segundo Braga e seus colaboradores, o crescimento industrial e urbano está associado ao aumento da emissão de poluentes atmosféricos, tais como gases tóxicos, poeiras e odores, que consequentemente Segundo Braga e seus colaboradores, o crescimento industrial e urbano ele está associado ao aumento de emissão de poluentes atmosféricos, tais como gases tóxicos, poeiras e odores, o que consequentemente traz danos ao meio ambiente e à saúde da população. Esses gases tóxicos e odores, eles podem ser provenientes de fontes estacionárias e essas fontes elas podem estar localizadas nos telhados de prédios comerciais, industriais e também no telhado de hospitais. Bom, a emissão de contaminantes provenientes dessas fontes estacionárias, ela afeta a qualidade do ar interior destes prédios e também das edificações vizinhas, o que vai afetar a qualidade de vida e a saúde da população que mora ou trabalha nesses ambientes. Bom, aqui nós temos uma fotografia da praia de Camburi, em Vitória, no Brasil. E essa praia está localizada próximo de uma indústria mineradora e de uma companhia siderúrgica. O padrão do transporte e dispersão dos poluentes ele é afetado por parâmetros meteorológicos, tais como velocidade e direção do vento, e também pela estabilidade atmosférica. Ele é afetado também pela morfologia do dossel urbano, sua estrutura, arquitetura e geometria, e também pela altura e localização dessa fonte estacionária. E depende também da razão de aspecto, W sobre H, onde W é a largura da rua e H é a altura da fonte emissora. Bom, diante disso, os objetivos deste trabalho foram investigar qualitativamente o comportamento da pluma de poluentes provenientes de uma chaminé localizada em uma área urbana idealizada, e identificar as influências de parâmetros geométricos e da velocidade de exaustão no transporte e dispersão desse penacho de fumaça. Bom, partindo para a parte dos materiais e métodos utilizados, nós utilizamos um túnel de vento de camada limite atmosférica em condições de estabilidade neutra. E para melhor visualização desse penacho de fumaça, foi utilizada a técnica de injeção de fumaça com auxílio de um plano de laser verde. Mais sobre os nossos equipamentos vai ser falado numa sessão posterior pelo nosso orientador Reginaldo. Bom, durante os experimentos, o vento ele incidiu perpendicularmente ao eixo central da rua, aqui, e o plano de laser ele foi colocado no plano vertical ao plano da rua. Foram utilizados para essas configurações de zona urbana 12 cubos de aresta 6, 3 paralelepípedos de base 6 e altura 12 centímetros e 3 paralelepípedos de base 6 e altura de 18 centímetros. Foram testadas duas velocidades de exaustão dessa pluma de fumaça. Uma velocidade mais baixa, V1, de 0,51 metros por segundo, e uma velocidade mais alta, V2, de 1,89 metros por segundo, correspondendo às vazões Q1 e Q2, respectivamente. Para a caracterização do escoamento, nós calculamos o número de Reynolds, levando em conta as diferentes morfologias testadas neste
experimento. E para isso, nós utilizamos como escala característica de comprimento as diferentes alturas dos prédios utilizados nas morfologias urbanas. Aí, partindo para a parte de resultados, nós temos a primeira configuração, que foi de prédios homogêneos, e uma razão de aspecto igual a 1. Na primeira situação, é possível observar, para uma velocidade mais baixa, foi possível observar a formação de um grande vórtice na região entre os prédios, que é característico do escoamento skimming, que foi estudado por Oak em 1988. Com o aumento da vazão, é possível perceber que o penacho ele tem inércia suficiente para não ser defletido em direção a essa zona de recirculação. Aqui nós temos uma nova configuração de prédios, onde nós temos prédios de altura 2 vezes a altura da fonte, localizados na montante do ponto de emissão. Para uma velocidade mais baixa, nós observamos que o penacho de fumaça ele é capturado pela zona de recirculação do prédio a montante, não ocasionando um bom transporte desses poluentes neste caso. Com o aumento da vazão, entretanto, este penacho de fumaça ele adquire quantidade de movimento suficiente para escapar dessa zona de recirculação do prédio. Aqui nós temos uma configuração semelhante à anterior, entretanto nós temos um prédio de altura 3 vezes a altura da fonte, localizado também a montante. Na primeira situação, observa-se algo similar ao que aconteceu anteriormente. O penacho de fumaça ele é capturado pela região de recirculação do prédio a montante. Com o aumento da vazão, entretanto, esse penacho de fumaça, a maior parte dele é capturado pela região de recirculação do prédio a montante, não ocorrendo um bom transporte desses poluentes nessa região acima do prédio emissor. Bom, aqui nós temos uma nova configuração, e tem-se prédios de altura 2 vezes a altura da fonte, localizados adjacente do ponto de emissão. E uma razão de aspecto também igual a 1. Na primeira situação, de velocidade mais baixa, é possível perceber que o escoamento ele incide no prédio adjacente e, próximo ao ponto de estagnação, ele é transportado em direção à rua, entrando na região de recirculação entre os prédios. Com o aumento da vazão, parte do penacho de fumaça ele é defletido em direção à rua e parte é desviado pelo escoamento incidente, sendo transportado acima do prédio adjacente. Bom, aqui nós temos prédios de altura 3 vezes a altura da fonte, também adjacente, e também razão de aspecto igual a 1. Na primeira situação, o penacho, para uma vazão mais baixa, o penacho de fumaça ele também incide no prédio adjacente, e no ponto mais abaixo do ponto de estagnação, ele é desviado em direção ao solo, entrando na região de recirculação entre os prédios, ocasionando um acúmulo de poluentes nessa região. Com o aumento da vazão, entretanto, esse penacho ele não tem quantidade de movimento suficiente para ser transportado acima desse prédio adjacente, não ocasionando uma boa dispersão de poluentes neste caso. Bom, aqui, nessa nova configuração, a razão de aspecto ela foi aumentada para 2. Com prédio de altura 2 vezes a altura da fonte adjacente, o penacho de fumaça, para uma vazão mais baixa, ele entra na região de esteira próxima do prédio emissor. Com o aumento da vazão, é possível perceber um melhor transporte desses poluentes adjacentes. Com o aumento dos prédios adjacentes, para uma razão de aspecto também no 2, para a situação de velocidade mais baixa, ocorre algo similar ao que aconteceu anteriormente. O penacho de fumaça ele entra na região de esteira próxima do prédio a montante. Com o aumento da vazão, entretanto, e com a presença deste prédio mais alto adjacente, este penacho de fumaça, a parte dele é defletida em direção à rua e ele entra na região de esteira turbulenta do prédio emissor, sendo dispersado rapidamente a partir daí. Bom, para concluir, para as razões de aspecto igual a 1,
Foi possível observar que para os prédios baixos e homogêneos e altos, a montante do ponto de emissão, com o aumento da vazão, ocorre uma boa dispersão de poluentes. Para prédios mais altos, localizados a montante, mesmo com o aumento da vazão, esses poluentes são capturados pela região de esteira do prédio a montante. Para prédios de altura 2 vezes a altura da fonte e 3 vezes a altura da fonte, localizados adjacente do ponto de emissão, essa pluma de poluentes ela é defletida em direção ao solo, entrando na região de recirculação entre os prédios. Aqui é possível perceber que com o aumento do corpo adjacente, aumenta-se também a concentração desses poluentes entre os prédios. Com o aumento da razão de aspecto, um comportamento similar é observado ao que acontece com a razão de aspecto igual a 1. Entretanto, devido ao aumento da largura da rua, ocorre uma melhor dispersão desses poluentes devido a um melhor sistema de ventilação. Os autores gostariam de agradecer ao CNPq pelo apoio financeiro e ao Instituto Federal do Espírito Santo pelo apoio educacional e a vocês pela atenção. Muito obrigada. ¿Alguien quiere realizar una pregunta? ¿Alguna pregunta? La temperatura del aire y del poluizante igual? Não exatamente, só que o objetivo deste trabalho não foi avaliar o empuxo térmico, e sim a turbulência mecânica que acontece. A técnica que nós utilizamos, ela esquenta sim a fumaça, só que ela é armazenada num recipiente onde ela se resfria e depois de um certo tempo ela é jogada para o ponto de emissão ali. Então, não tem uma diferença tão grande na temperatura. Mas o objetivo do trabalho mesmo foi só avaliar a influência da velocidade. E a densidade do vento, do vento? E o poluizante igual? Sim. Okay. Sim. Como fazem para variar a quantidade de fumaça emitida? A vazão? A vazão. Nós medimos com um tubo de pitot a velocidade e calculamos a vazão com... Sim, como fazem para controlar a vazão? Para variar. Nós usamos um voltímetro e conectado a um cooler. E aí nós controlávamos essa velocidade do cooler com o voltímetro. Ok. Mais alguma pergunta? Muchas gracias.